Olá pessoal, a gente dá continuidade ao nosso curso de filosofia, ainda né, na temática de linguagem. Dessa vez a gente entra para abordar formas de argumentação. Bom, antes, obviamente, de se compreender as formas de argumentação, deve-se compreender o que é um argumento, né? Isso algo que a gente vem debatendo desde o início, em vários outros temas, sempre falando, olha, um argumento disso, um argumento daquilo. Dessa vez vamos abordar de fato a noção de argumento. Bom, para a gente compreender o que a gente chama de argumento, vamos tentar compreender primeiro os seus elementos, né? Os elementos de um argumento são três, tá bom? A gente tem as premissas, a gente tem a conclusão e a gente tem a inferência. O que a gente pode entender? O que é uma premissa? Premissa é algo que fundamenta alguma outra coisa. E qual é essa outra coisa? A conclusão, a tese a qual alguém vai defender a respeito de algum tema, etc. Em geral, premissas e conclusões são o que a gente pode chamar de proposição. E o que é isso? Esse nome estranho? Proposição. Proposição não é nada mais que um enunciado, não é? Você pode entender como uma sentença, uma frase. Isso é um miolo de ideia que você vai encontrar de definição em vários livros de lógica. Vai ter debate filosófico, etc. Mas a ideia central é isso, é um enunciado, uma frase, uma sentença que possa ser verdadeira ou falsa. Por exemplo, quando alguém diz choveu hoje pela manhã. Se a pessoa faz esse enunciado num determinado contexto, estão lá, sei lá, as duas pessoas estão lá tomando um chá da tarde, falam sobre amanhã e alguém enuncia algo desse tipo, né? Veja que é um enunciado simples, né? Você consegue compreender uma frase com sentido, e a pessoa pode julgar se é verdade aquilo que está sendo dito ou se não é verdade, se é verdadeiro ou falso o enunciado. Essa é uma proposição, por exemplo. Você tem, então, enunciados desse tipo, a qual você usa para justificar a verdade de outros enunciados, né? Vamos supor que a pessoa estava querendo explicar para outra por que não foi fazer algum tipo de serviço em algum lugar, né? Um serviço que a chuva pudesse prejudicar, né? E a pessoa diz, olha, eu não fui ao serviço, não deveria ter ido ao serviço, porque caso eu fosse ao serviço, aquilo que eu ia fazer se estragaria, etc., daria algum problema, porque estava chovendo. Ora, estava chovendo, o serviço iria estragar se fosse feito na chuva, logo o serviço não deveria ter sido feito, né? Um tipo de argumento aí foi usada, as premissas, né? Choveu hoje pela manhã foi usado de premissa para a conclusão de que não deveria ter feito o serviço, né? Aí a gente já consegue compreender algumas distinções. A conclusão, obviamente, também é um enunciado, não é? Também verdadeiro, também falso, e que vai ser julgado à luz das premissas. E as inferências, não é? O que se pode compreender por inferência? Inferência é a relação que existe entre o enunciado das premissas e o enunciado da conclusão, né? Pense aí em um exemplo que se dá de argumento, um exemplo que é famoso, né?